Pronto, deu certo? Fala aí se apareceu o som. Deu pra ver o som? Deu pra ouvir, na verdade? Sinaliza aí pra mim se dá pra ouvir o áudio ou se não. Ótimo. Então eu vou ter que começar de novo, porque eu já tinha falado muito, oh meu Jesus. Mas é assim mesmo, acontece. Bom que você já vai iniciar aí a nossa aula desde o início, né? Vai pegar um pouquinho. Então vamos lá, então vamos cantar para passar essa parte, essa deficiência que nós começamos aí sem áudio. E nós vamos cantar aqui para que a gente possa alegar o nosso coração. E lembrar que a gente pode fazer momentos de acolhida com as nossas crianças. E, gente, olha, para você ver como mesmo com o planejamento ainda acontece imprevistos. Imagine se a gente não tem um planejamento bem feito, se a gente não faz os testes, então a gente acaba sempre correndo o risco das coisas darem errado. E aí a gente precisa ter um equilíbrio para saber gerenciar todos esses problemas, tá bom? Então vamos lá? Olá, Elisângela, como vai? Como eu gosto de você. Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver. Olá, Elisângela, como vai? Como eu gosto de você. Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver. Que bom! E agora sim a gente pode começar a nossa aula com um áudio bem, sorrindo, para mandar serotonina para o cérebro e aprender mais da palavra de Deus. Então vamos lá voltar. Eu comecei já recapitulando da nossa aula anterior alguns pontos. Falamos ontem sobre o que é planejamento, que o planejamento tem que ser muito mais do que eventos, não pode ser só um preenchimento de calendário. O planejamento tem que ser claro, objetivo e mensurável. O objetivo precisa ser transformador. Ele tem uma intenção, ser intencional, para que não possa só colocar atividades e as crianças permanecerem as mesmas. Esse não é o nosso objetivo, não é o objetivo do nosso planejamento. Mas antes de eu estruturar o meu planejamento, eu preciso ter metas. Por quê? Porque quando eu faço os meus planos, as minhas ideias, coloco tudo no papel, eu ainda preciso saber aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Então eu preciso estabelecer metas. Eu preciso olhar para aquele raio-x que nós conversamos ontem das nossas crianças. Eu preciso conhecer as minhas crianças e ver tudo que elas estão passando e analisar o que eu quero gerar nas minhas crianças esse ano. O que as minhas crianças estão precisando se alimentar. Elas estão vulneráveis. Como eu posso ajudar as minhas crianças? Então, depois que eu faço esse raio-x, eu vou basear as minhas metas nele. Então, eu preciso estabelecer as metas, saber aonde eu quero chegar, saber como será feito. Eu quero ver uma transformação nas minhas crianças. Então, o que eu quero alcançar, o que eu quero que as minhas crianças aprendam no final do ano. Eu quero chegar no final do ano e que as minhas crianças sejam batizadas com o Espírito Santo, que as minhas crianças saibam a doutrina da igreja. Então, é nessas metas que eu vou fazer e me basear pelo que as minhas crianças estão precisando. Então, quando eu estabeleço metas, eu ainda preciso dividir elas em dois aspectos, em curto prazo e ao longo prazo. Por quê? Tem metas que eu vou precisar fazer com mais antecedência, porque, eu posso colocar como na minha igreja, que a gente usa a revista da CPAD, que é trimestralmente. Eu posso colocar
as minhas metas no final desse trimestre, ou bimestral, semestral. Então, todas essas metas, eu preciso ainda dividir elas em curto e a longo prazo. Porque tem umas que eu preciso mudar agora. Eu preciso já conseguir alcançar agora. E tem outras que eu posso ter um tempo maior para estruturar. Né? Então, eu posso ter ao longo do prazo de um semestre, do final do ano. Então, vai depender da necessidade das suas crianças. Mas quando eu faço toda a minha lista de metas, eu preciso ainda fazer essa separação, para que eu tenha noção, entendimento do que eu tenho que dar prioridade. E é aí que você vai ainda fazer essa classificação. Estabelece metas, divide elas em curto prazo e a longo prazo, e em cada um desses grupos você ainda vai colocar em ordem de prioridade, porque tem metas que são urgentes, que precisam acontecer agora. Tipo, eu tenho crianças de periferia que falam muito palavrão, então eu preciso trabalhar com elas agora, o mais rápido possível, para que o Espírito Santo haja na vida delas. Então eu preciso ter atividades, metas que alcancem essas crianças agora. Então eu quero que as minhas crianças sejam discipuladas. Eu não posso fazer um discipulado a curto prazo, então elas vão estar na divisão do longo prazo. Mas o que eu vou fazer ao longo desse período? Até o final do ano, vamos dizer assim, como eu vou administrar e colocar em ordem de prioridade para que as minhas crianças sejam discipuladas, para que essas metas sejam alcançadas. Conseguem compreender comigo aqui o raciocínio? Então, não é só lançar metas, colocar no papel e pronto, e acabou. Eu ainda preciso me organizar, que essas metas elas ficam bem descritivas, para que quando eu for olhar, eu diz, olha, eu preciso começar a trabalhar para que essa meta aconteça. Eu não posso demorar que essa meta seja alcançada. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais coisas. Então, quando eu consigo dividir, ter o entendimento dessa divisão de curto a longo prazo, eu sei a que pressa eu preciso ter. Se eu preciso agilizar as atividades, as tarefas, os eventos, para que essa meta seja alcançada, ou se eu posso ainda esperar mais e começar a fazer um trabalho mais profundo com as crianças, tá bom? Então, depois que eu faço tudo isso com as metas, eu ainda preciso fazer mais uma coisinha, que é fazer um balanço de tudo que eu vivi no ano de 2020, no ano passado. Eu preciso me analisar. Por quê? Porque quando eu tô fazendo as minhas metas e tô lá escrevendo tudo, eu tenho que me lembrar das coisas que deram certo ano passado, saber o que eu faria novamente. Eu preciso saber o que não deu certo e por que não deu certo. E é nesse balanço que eu vou começar a ver, eu não posso colocar essa meta novamente, porque eu não consegui alcançar no ano passado, por isso, porque tá me faltando pessoa, porque eu ainda tô precisando de metas que eu tenho que colocar, vai ser para suprir essas deficiências que eu tive ano passado, porque senão eu vou ficar repetindo metas e nunca vou alcançar. Então eu preciso trazer a memória, tudo que eu vivi ano passado, principalmente porque o ano passado foi um ano atípico. Muitas pessoas tiveram que refazer os seus planejamentos, tiveram que fazer assim de última hora, começaram com um, tiveram que terminar com. Gente, voltou? Olhem aí pra mim se voltou, gente. Voltou? Tá tudo ok, gente, aí? Vocês vão falando aí pra mim, tá? Me sinalizem pra eu ver se realmente voltou, pra eu dar continuidade. É assim mesmo. A internet aqui é abençoada, mas vai dar certo.
Amém? Então vamos lá. Então a própria palavra do Senhor nos orienta a nos examinar todos os dias, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos nos avaliar constantemente, saber aonde a gente amadureceu, qual foi a deficiência que ainda ficou na gente. E o nosso planejamento também precisa ser analisado. Então eu preciso colocar tudo isso em uma balança e pesar para que eu possa crescer, não cometendo os erros do passado, mas agora prosseguindo, né? Tendo novos erros, porque a gente ainda está no processo de crescimento. Mas permanecer no erro é isso que a gente não pode. Por isso que a gente precisa fazer esse balanço. E aí ver o que eu posso continuar tentando. Porque eu preciso colocar metas atingíveis, tá? Então coloca aí bem na sua cabecinha. A gente precisa ter metas atingíveis. Porque às vezes eu coloco uma meta absurda e não consigo dar conta. E aí no final do ano eu vou ficar frustrado porque eu não consegui aquela meta. Então a gente precisa colocar as metas que eu sei que naquele tempo que eu estou determinando, que eu estou estabelecendo, eu vou trabalhar duramente para conseguir. E se caso não consigo, é porque teve todo um processo. Realmente aconteceu imprevistos, eu tive algumas dificuldades no caminho, mas nunca será porque você não planejou, porque você não trabalhou. Conseguem entender? Então, às vezes eu quero botar uma meta extrapolando e eu não vou conseguir dar conta, tá? Então, é nesse momento de balanço que eu preciso me analisar, me avaliar, tá? Então, feito esse processo de estabelecer metas, de fazer um balanço de tudo que nós vivemos, eu agora vou explorar os fatores que compõem o nosso ministério infantil. Como assim, né? Eu quero deixar uma palavra para vocês que está em Êxodo. Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode marcar aí Êxodo, capítulo 10, verso 4, tá? Que diz assim, ó: tenha coragem e diga-nos como devemos proceder, e cooperaremos em tudo. Portanto, anime-se e mãos à obra. Só esse finalzinho do 4 eu quero deixar aqui para vocês. Portanto, anime-se e mãos à obra. É aqui que o negócio vai começar, gente. Por quê? Quando eu falo de explorar, eu preciso analisar tudo que o Ministério Infantil compõe. Por exemplo, recursos financeiros. Vamos lá. Eu preciso fazer um orçamento de tudo que eu vou precisar ao longo do ano. Preciso estabelecer estratégias para eu captar esses recursos financeiros. Como eu vou conseguir dinheiro para o Ministério Infantil? Então, eu preciso ver e muito específico cada um desses fatores e começar a me planejar para ele. Então, eu posso fazer feirinha, eu posso fazer bazar, posso fazer um carnezinho, dependendo de como foi na sua igreja. Mas eu posso tentar ainda fazer com que as crianças ofertem, que esse é um aspecto muito importante. Então, na oferta, eu posso tirar um valor para fazer para o caixa do departamento infantil, outra para missões, enfim. Então, é nesse detalhe aqui nos recursos financeiros que eu preciso deixar bem descritivo o que eu preciso, colocar um orçamento bem detalhado, gente, com o valor certinho, fazer pesquisa aí no mercado, ir lá anotar para você saber o que é que você precisa de dinheiro, o quanto, né, a quantidade, para você trabalhar durante o ano. E aí eu preciso, vamos dizer, R$4.000 para o ano todo, para as atividades do Ministério Infantil. Então eu vou fazer o que para conseguir esse valor? Aí vamos lá, vou vender lanche, vou chamar a equipe para vender água, enfim, tudo isso eu já tenho que ter aqui, ó, na minha cabeça e anotado, tá bom? Então, outro fator que a gente também precisa analisar, os recursos didáticos. Eu vou trabalhar esse ano com um tema específico. Eu quero trabalhar sobre os milagres de Jesus durante o ano todo.
Eu quero que as minhas crianças saibam toda a história, toda a trajetória de Jesus aqui na Terra. Então, eu preciso listar todos os recursos que eu vou precisar. E não só os recursos, a matéria-prima também, para que os professores possam ter um auxílio, como cartolina, lápis de cor, EVA, tudo isso, né? Tudo que você precisa de matéria-prima tem que também estar lá listado. E recursos visuais, os recursos que precisam estar dentro da sala de aula. Claro, pelo menos aqui, os professores sempre costumam fazer o seu próprio recurso. Mas quando eu falo a nível de ministério infantil, em liderança, a gente também precisa se preocupar em o ministério ter o seu próprio recurso didático. Não só esperar que os professores façam os seus, mas o ministério ter o seu acervo. Tá lá os recursos, porque tem ministrações, tem os cultos, e a gente precisa, tem célula, PG, discipulado, e as crianças elas precisam ter esses recursos de uma forma até ativa, lúdica. Então eu preciso me preocupar também com um desses fatores. Então eu vou ter que colocar no meu planejamento uma lista do que eu vou precisar, quais recursos eu preciso, cubo, flanelógrafo, enfim. Aí você vai ver de acordo com a sua necessidade, mas é um dos detalhes que você precisa, tá bom? Outros são as datas comemorativas. Então, cada região aí tem algumas datas comemorativas que a sua igreja comemora, como Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário do pastor, o Dia do Pastor. Então, você precisa colocar quais são as datas comemorativas desse ano. Quais são as datas que a minha igreja festeja, que eu posso falar dentro da minha igreja. E ensinar as minhas crianças, tipo, sobre o carnaval. Vamos agora fazer um planejamento sobre o carnaval. Por que nós cristãos não comemoramos o carnaval? O que é essa festa pagã? Então, tudo isso. Então, eu preciso fazer uma aula para as minhas crianças sobre não ao Halloween, né? Principalmente aqui, né, na escola pública, né? Elas aprendem sobre o Halloween. E tem muitos pais que ainda colocam fantasia nos seus filhos para estarem nas datas comemorativas da escola, tanto no carnaval como no Halloween. E nós, como igreja, precisamos ensinar as nossas crianças a verdade sobre essas festas. Então, eu preciso colocar as datas comemorativas no meu planejamento, para que seja um meio de eu apresentar o evangelho às nossas crianças através das datas comemorativas. Então, as datas comemorativas são uma ferramenta assim, maravilhosa. São estratégias para você divulgar a palavra de Deus. Além de fazer momentos de comunhão, momentos de adoração e de gratidão a Deus. Então, o aniversário do Ministério Infantil, o final do trimestre, tudo isso, gente, são motivos para a gente celebrar. Então, aqui vocês podem também aproveitar muito na data comemorativa. Tem muitas opções que vocês podem fazer. Então, explore tudo isso, tudo que está nas suas mãos, tudo que vier às suas mãos, explore com muito detalhe. Porque é essas oportunidades que Deus vai te dar para você falar do Evangelho. Como o dia da igreja perseguida. Eu amo esse dia demais, porque eu gosto de fazer com as minhas crianças. Elas amam e elas precisam entender que tem países que não podem falar de Jesus. E ela tem uma liberdade de falar aqui no país dela. Então, tudo isso são motivos, são oportunidades da gente fazer ensinamentos verdadeiros com as nossas crianças. Então, eu amo aproveitar as datas comemorativas, porque para mim é a melhor ferramenta para que a gente possa fazer bons encontros, bons momentos com as nossas crianças, tá? E outro dia da Bíblia, do dia da Reforma Protestante também. As nossas crianças precisam saber o que é a Reforma, gente. Como é que aconteceu tudo isso, e essa é uma oportunidade também de ensinamento, tá? Outro envolvimento dos pais é um dos fatores que a gente precisa explorar. Por quê? Gente, ministério infantil mais pais é a fórmula para um sucesso e para o crescimento do ministério infantil. Gente, quando você consegue envolver os pais, você vai ter assim,
um crescimento bombástico no Ministério Infantil. Porque os pais vão estar mais próximos de vocês vão ter liberdade de saber como é a vida da criança, estar mais presente na vida dela e ajudar o pai nesse processo de ensinar no caminho as crianças. Então, além de tudo isso, eles vão estar perto de você e vai ver o valor que tem no seu trabalho. Gente, no meu início, eu tinha muito problema com os pais. A Clarice, acho que eu já contei isso nas aulas do curso Ministro de Criança. Eu tinha muitos problemas, porque a maioria dos pais achavam que a salinha era um depósito de criança, aonde tinha que ter, era obrigatório ter o cutinho lá em cima. E quando não tinha, eu ficava olhando os olhares meio tortos assim pra mim, porque não tinha a salinha e os pais tinham que ficar com seus filhos no culto. Eu disse, como assim? E é muito difícil, porque tem pais que acham que você é babysitter, que você vai ter que ficar cuidando do filho alheio. E não é isso, gente. Nós estamos no lugar posicionados para ser ministros na vida daquela criança, para levar a palavra de Deus, para ajudá-la no crescimento dela espiritual. A gente não está lá só para ficar de olho nos filhos da lei, não. Nós temos uma missão. Então, quando eu trago os pais para perto de mim, eu mostro para eles a importância do ministério infantil, do que a gente está fazendo realmente, para ele ver que não é só brinquedos lá jogados, mas a gente tem respaldo, que ali as crianças estão tendo a oportunidade de mudar de vida. Então, quando eu vejo que os pais começam a não dar valor, a querer muitos atritos, não querer se envolver com as crianças, eu preciso fazer algo, eu preciso ter uma estratégia para mudar a visão daquele pai sobre o ministério infantil, porque senão a gente só vai ter dificuldades. Então eu não vou conseguir mandar um projeto por lá, como o culto no meu lar, como a maleta missionária. Eu não vou conseguir fazer um bom trabalho com as crianças e mandar atividades para casa, porque eu não tenho o apoio dos pais. Então eu preciso mudar essa realidade. É desafiador? É, muito desafiador. Mas também vai ter muitos pais que vão vestir a camisa, gente. E é a coisa mais linda do mundo. Eu fui ministrar numa igreja de Gileade aqui em Fortaleza. E o que eu cheguei lá, eu fiquei muito maravilhada, porque a igreja é muito grande, tem muitas crianças, tem mais de 100 crianças. Eu fui ministrar no EBF. Gente, a maioria da equipe eram pais. Eu fiquei, como assim? Eu já tinha ficado admirada pela quantidade da equipe, porque a gente sabe como é difícil ter uma equipe numerosa, né, no Ministério Infantil. E eu já fiquei admirada. E quando eu conversei com o meu amigo que me convidou, como a equipe de vocês é grande, né? Ela, Charliane, tudo aqui é pai, tudo aqui é mãe, estão aqui para ajudar, porque somam no EBF, eles estão aqui para ajudar e a gente mobiliza toda a igreja para fazer um EBF. Eu fiquei, caraca, como eu quero essa realidade para minha vida. Porque, gente, a gente consegue multiplicar os nossos esforços. A gente consegue multiplicar os nossos objetivos quando a gente tem os pais perto da gente. Então, eu preciso envolvê-los, né? E aí, eu mesma ia fazer essa pergunta, Clarice, e como envolvê-los? Faça encontros dinâmicos com eles, tá? Não só aquela reunião de pais. Antes eu fazia muito, assim, era só reunião de pais. E aí desisti. Mas desisti por conta dos problemas que eu tinha, né, das dificuldades. E foi com o passar do tempo, depois que eu fui para Juazeiro do Norte, foi que eu comecei a ver outras formas de conversar com os pais. Então, o que acontecia? A gente fazia um café da manhã, e no café da manhã a gente fazia algumas brincadeiras com os pais. A gente não falava mais o nome reunião. Gente, não é uma reunião. E aí a gente fazia toda uma reunião. Eu não sei, Clarice, eu acho que eu não mostrei no nosso curso, mas eu tenho aqui, eu vou depois mostrar uma foto para vocês, do Senhor Abacaxi. A gente fez uma festa, um encontro só com esse tema, o Senhor Abacaxi. Porque envolver os pais
na mentalidade antiga, é um tamanho abacaxi. Mas nós queremos tirar esse bloqueio, derrubar essa muralha que os pais não são nenhum abacaxi. Pelo contrário, esse abacaxi é de uma forma saudável. Ele tem benefícios e ali a gente começou a mostrar a importância do abacaxi. Então tá tudo muito enfeitado com o abacaxi. E aí nós fizemos a brincadeira com os pais do tabuleiro, aquele que eu mostrei a aula passada. E nós brincamos e cada um tirava uma frase relacionada ao Ministério Infantil. O que você mais gosta do Ministério Infantil? Como você participa do Ministério Infantil? Você sabe o que acontece no Ministério Infantil? Então eram essas as perguntas que tinha no tabuleiro para a gente começar a envolver os pais. E aí os pais começavam a responder, outros diziam que não sabia. Enfim, foram muitas conversas e ali a gente conseguiu ministrar na vida dos pais a importância que eles têm para a gente. Mas antes disso, a gente tem que começar com a nossa mente. A gente tem que mudar a nossa cosmovisão sobre esse tema envolvendo os pais. Antes eu tinha as minhas dificuldades e eu não queria envolver os pais. Chegou um tempo que eu disse, eu não vou mais chamar nenhum pai para nada. E antes eu ainda acabava meio que discutindo com os pais. E eu disse, não, eu tenho que parar isso. Então começou em mim a mudança. Então começou a eu não olhar mais como um desafio absurdo, como algo desagradável, como algo impossível. Eu comecei a olhar como algo possível, real, e que Deus tem pressa em usar os pais dentro do ministério infantil. Porque Satanás sabe a importância da família, que é dentro da família que as crianças vão conhecer a Deus. As crianças só passam poucas horas com a gente, 1 ou 2 vezes na semana, mas dentro de casa, na família, é onde ela passa o maior tempo. Então, Satanás sabe que se você conquista os pais, conquista a família, você vai ter uma grande ferramenta em suas mãos e ele não vai conseguir agir nas famílias. Então, por isso, ele não quer. E a gente precisa combater. A gente precisa fazer todo o esforço possível para começar a envolver os pais, para que Deus seja manifestado dentro das casas. E aí as nossas crianças serão muito mais abençoadas com o envolvimento dos seus pais. Outra atividade que vocês podem fazer com os pais é fazer gincana entre eles, sabe? Vocês vão dar um prêmio, uma pizza, um passeio. Coloca algum prêmio que vocês consigam dar e faça uma gincana com os pais. Essa também é uma ótima estratégia. E aos poucos, de acordo com que você vai vendo o envolvimento deles, você pode fazer os projetos dentro da casa, como fazer o culto doméstico, como enviar uma maleta missionária, então tudo isso. Mas é de acordo com o nível dos que os pais vão se envolvendo no ministério infantil, tá bom? Outro ponto são os cultos e as atividades de evangelismo. Então é outro fator que você também precisa analisar. Os cultos vão ser temáticos. Eu amo fazer culto com tema. Então é uma oportunidade de você direcionar um assunto. Por isso que eu gosto. Mas aí você pode ver o que você vai fazer em cada culto infantil. Vocês vão falar de quê? Quem vai ministrar? Quem vai ser o louvor? Quem vai ministrar o louvor? Então tudo isso você também precisa analisar os cultos. Vai fazer convite evangelístico, vai convidar como as crianças, vai fazer um impacto na rua e fazer também atividades fora da igreja, né? Não só os cultos dentro da igreja, mas fora também, para que as crianças possam vir até você possa pescar as crianças, né? Você possa ir lá, lançar a rede e trazer essas crianças para você. Então, as atividades que você for fazer, precisa ter o evangelismo, né? A manifestação da palavra de Deus para que as crianças conheçam a Jesus. Então, em todo culto, em todas as atividades,
E assim, para uma primeira reunião, você nunca fez, faça algo extraordinário já de primeira. Não queira fazer uma reunião para dizer como é que vai funcionar o ano, porque é muito comum, né? A gente chamar os pais para dizer como é que vai ser o ano, ou quais são as expectativas para o ano. Eu sei que é muito normal a gente fazer essa reunião, mas procure ser criativo até nesses assuntos básicos. Faça sim um encontro já com um tema, algo específico para os pais. Começar o ano fazendo um projeto que eu vou mostrar para vocês hoje, que é uma ideia que vocês me veio à mente agora, de assim, um download do céu, porque eu não tinha pensado. Você pode fazer esse projeto que eu vou falar para vocês hoje com os pais, sabe? E ver com eles já como é que eles estavam nesse tempo de isolamento. Se vocês fizeram cultos online na igreja de vocês, vocês podem já ver como é que eles se sentiram, como é que foi para eles, tudo isso, gente. Então já façam de primeira algo marcante. Não vá fazer coisa muito simplesinha, não, gente. Faça algo que realmente toque o coração dos pais, que marque, que você vá ali, olha, com essa forma eu vou alcançar o coração dos pais, tá? Então, mostre para os pais que você está ali com seriedade, fazendo algo sério. E que tudo que você faz, por mais que seja lúdico, é a forma que a criança tem de aprender. Tá bom? Respondi, Clarissa? E aí a gente conversa mais sobre isso, sobre o projeto que eu vou já falar, tá bom? Então, o culto, além desse fator do evangelismo, que eu preciso pescar as crianças, e um detalhe muito importante, gente, eu não posso só ficar esperando as crianças virem até mim, tá? Me acostumar que nos cultos de criança, só tem as crianças da igreja, né? Os filhos de crente. Eu preciso ir lá lançar a rede, buscar as crianças para perto, para vir para os cultos. E fazer com que as nossas crianças que já são cristãs, que já caminham conosco, terem um entendimento que elas são comissionadas, que elas fazem parte da grande comissão. E que elas, ao aceitarem Jesus, elas fazem parte do corpo de Cristo e receberam a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, fazer os cultos é a oportunidade que você tem de treinar as crianças para falar de Jesus, para convidar os seus amigos, para serem enviadas, sabe? Você estar ali acreditando e apostando no ministério das nossas crianças. Porque as nossas crianças não são o futuro da igreja, elas são o hoje. Elas estão em desenvolvimento, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente já diz que as crianças são sujeitos de direito, né? Pessoas em desenvolvimento. No nível espiritual, elas também são pessoas em desenvolvimento, chamados por Deus em desenvolvimento. E quando nós estamos ali treinando, colocando para ler a palavra, para tirar oferta, para recepcionar nos cultos, para fazer uma peça, um teatro, irem nas ruas convidar, gente, nós já estamos treinando elas e enviando, mostrando para elas, olha, nós apostamos no teu ministério e em nome de Jesus, lá na frente, gente, eles vão assim ter um desenvolvimento muito rápido. Porque quando a criança é ensinada, ela nunca mais vai esquecer. A Bíblia nos garante, essa é a nossa realidade. Então a gente precisa fazer com que os cultos sejam momentos de treinamento, de discipulado para as nossas crianças, tá certo? Então quando você for fazer o seu planejamento em relação aos cultos e as atividades de evangelismo, já deixe discriminado o que vai ser de treinamento para as suas crianças. Quais são as crianças que já estão com você e que já sabem ler, que já participam? Desenvolva os dons e os talentos das suas crianças, tá bom? E por fim, um dos fatores, tem muito fator, gente. Se você for parar assim, a gente passa a noite todinha vendo todos os aspectos do Ministério Infantil. Mas aí eu encerro com essa, que é o material de decoração. Veja o material que você precisa ter para deixar um ambiente agradável, deixar um ambiente harmonioso para receber as suas crianças. Tia, eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho habilidade para isso. Gente,
tente fazer coisas simples e que você sabe que as crianças vão se sentir acolhidas. Então, um cartaz, até mesmo pintar, ver alguém que tem habilidade de pintar nas paredes e faça algo que as crianças, quando chegarem, vão se sentir bem recebidas. É muito difícil a gente chegar num lugar que tá sujo, que tá mal arrumado. Até nisso, gente, a gente precisa ter a preocupação de sempre estarmos com o nosso lugar de trabalho, de receber as nossas crianças bem organizado, limpo, cheiroso, para que as crianças elas possam sempre gostar de voltar. Saber que ali é um lugar onde ela pode voltar sempre. E como a gente gosta de ser bem recebidos, né? E aqui ninguém gosta de ser mal recebido nos cantos. Então as nossas crianças também precisam ser bem recebidas. E o ambiente agradável faz toda a diferença. Você tem um lugar aconchegante, né, para receber as nossas crianças, tá bom? Então veja uma decoração, por mais simples que seja, mas que seja com amor. As nossas crianças vão amar, gente, adorar, assim. E com certeza vai fazer toda a diferença. E aí eu deixo uma dica para vocês, tá? Tenha um cantinho da leitura. Veja, faça uma campanha na igreja, que as pessoas, os irmãos, possam doar livros, para que as crianças possam ser instigadas à leitura, que gostem de ler, gente. Nós estamos indo para uma geração de crianças bitolada no telefone, que não quer mais conversar, só quer ficar nas redes sociais, no telefone. E a gente precisa resgatar isso das nossas crianças, o prazer de ler, né? E principalmente de ler a palavra de Deus. Então tem um cantinho da leitura no seu espaço, onde, na sua sala de aula. Invista em um momento agradável de leitura com as crianças, tá bom? E aí tudo isso que nós conversamos hoje, tudo que nós pontuamos hoje na aula, você vai organizar de uma forma muito inteligente. Como? Fazendo um plano de ação. No material que vai estar disponível lá no canal do Telegram, vai ter um modelozinho. Não é nada difícil, gente. É só uma tabela, onde você tanto pode fazer nela, como você pode fazer no próprio calendário. Você pode imprimir um calendário grande, aquele dos planner, aquele do planner da Educadora Cristã, que eu dei para vocês, tem ele. Então você pode utilizar, e aí você vai colocar tudo de forma organizada pelos meses. Então, o que vai acontecer em janeiro, o que vai acontecer em fevereiro, vai listar todas as atividades dentro desses meses e vai colocar o período de execução, quando é que vai acontecer, de uma data até quando, vai colocar o cronograma. Para essa atividade, para um EBF, por exemplo, eu vou precisar fazer um momento de divulgação, de evangelismo, as aulas. Então, tudo isso eu vou deixar bem descritivo, tá? Deixa eu ver, consegui. Não, isso é uma pessoa muito. Isso, eu imagino. Então, tudo isso você vai colocar organizar de uma forma que você consiga ter otimização de tempo, de esforço, de energia. Porque quando você deixa bem estruturado, por mais que você vai colocar tudo isso que nós conversamos de uma forma detalhada, você precisa fazer um resumo. Então, num calendário, você já vai saber o que vai acontecer em cada mês e quais são os períodos e o que é que você precisa fazer. Então, você vai lá, coloca o cronograma e você também, eu gosto bastante de também colocar os níveis de prioridade. Isso aqui tem urgência, isso aqui pode ser depois. E aí, eu vou tendo uma noção. Então, eu consigo otimizar meu tempo, meu esforço e as minhas energias. Eu consigo ter facilidade, porque vai ficar tudo bem resumido para mim. Aí depois, julho tem EBF. Então eu vou lá no meu planejamento, onde eu escrevi, e vou ver o que vai acontecer na EBF. E isso aqui já está listado. Então, quando eu faço esse planozinho de ação, eu consigo ter mais facilidade e praticidade. Porque aí eu olho, vejo o que vai acontecer naquele mês, já vou direto, né? Já caio direto aonde está lá planejado o que vai acontecer, tá bom? E o nosso projeto de hoje se chama Encontro da Saudade. E aí eu já vou pegar
o download, né, que eu falei sobre fazer isso com os pais. Gente, a primeira reunião do ano com os pais, vocês podem fazer esse encontro da saudade, aonde você vai reunir todos os pais, você já faz um convite especial bem bonito para eles, com esse tema, e convida todos os pais, e lá vocês vão falar, primeiro vocês vão ouvir, na verdade, que essa é a ideia, vocês vão ouvir todos os pais, saber como é que eles se sentiram no momento de pandemia, como foi a ausência da igreja para eles, os que voltaram, né, como é que foi ter que ir de máscara, tá lá nos cultos online, enfim, tenha um momento para ouvir os pais. E aí no momento você vai incluindo como o ministério também se sentiu, como foi para o ministério esse tempo de pandemia e quais são as expectativas para esse ano. Então, no encontro da saudade, você vai abordar todos esses temas que você precisa. Vai ouvir os pais e vai ter um momento de comunhão com eles para agradecer por esse tempo. Essa é a proposta que eu venho com esse encontro da saudade. Para as nossas crianças, vocês vão fazer também. Convida todas as crianças para esse encontro da saudade. Você pode fazer dentro da sua sala de aula, ou falar com a líder do ministério, se você for a líder do ministério também, fazer com todas as crianças de uma vez. Então, a ideia é fazer um encontro onde as crianças possam abrir o seu coração, né? E aí eu mostro aqui para vocês um recurso. Olha, é uma latinha, que bonitinha, ó. E eu coloquei um coraçãozinho aqui na frente. Nós vamos sentar com as crianças, né? E aí você vai fazer um cronograma, né? Uma programação desse encontro, colocando louvores de gratidão, fazendo uma apresentação das fotos das crianças, das fotos do trabalho do ano passado, de como foi, do último trabalho que foi feito antes da pandemia. Gente, faça uma retrospectiva com as crianças, da onde pararam, realmente para as crianças sentirem a saudade e verem, né, tudo que aconteceu, olharem para tudo que viveram e de, sim, eu quero voltar, me lembro do evangelismo, do discipulado, daquela gincana. Então traga fotos, traga a memória das crianças, tudo aquilo que ela pode agradecer. E olha, nós estamos aqui de volta, agora nós vamos iniciar mais um trabalho, a gente tem muita novidade. E aqui você já se prepara para lançar para as crianças uma nova rotina. Olha, nós vamos voltar nesse horário, a gente espera por vocês, tudo isso. Que ótimo! E aí, aqui, depois que você fazer todo esse momento com as crianças, de recebê-las, de fazer essa retrospectiva, você vai sentar com elas no círculo e vai passar esse coração, para que elas conversem, gente, para que elas falem. É um momento para as nossas crianças desabafarem tudo que ficou entalado nesse isolamento social. A gente precisa ajudar as crianças a ter uma inteligência emocional com tudo que passaram, de tudo que elas sentiram durante esse isolamento social. Então aqui, gente, elas vão falar, e a ideia é essa mesmo, é instigar para que ela abra o seu coração, que ela diga o que sentiu, quais foram as suas emoções, e aqui elas possam conversar e você possa orar com elas, você possa falar e ministrar na vida das crianças. Então vai passar por cada criança, elas vão tirar uma frasezinha, certo? E aqui tem perguntas direcionadas. Aí eu já faço aqui uma observação. Esse recurso pode fazer com todas as faixas etárias, tá? O que vai mudar é a metodologia que você vai fazer com as crianças. Então, as perguntas que eu coloquei aqui, para mostrar para vocês, são para crianças acima de 8 anos, tá bom? De 8 até 10 anos de idade. Os maiores, quem trabalha com pai e adolescente, você pode fazer perguntas mais complexas, né? Para que eles já tenham entendimento para responder, para debates, tudo isso eles já têm. Então, você já pode fazer perguntas mais elaboradas, tá bom? Aqui, para vocês, né? Você passou mais tempo com os seus pais? Tem criança que não, por mais que estavam em casa, não estavam no convívio dos pais. Os pais se separaram, se divorciaram.
Então aqui você já vai conversar com a criança sobre isso. E aí ela vai desabafar, vai falar. Outra pergunta. Como se sentiu sem vir para a igreja? Aí as crianças, deixa elas falarem o máximo que elas puderem, tá? Conversa, pra você ver. E daí, gente, você já vai pedindo discernimento do Senhor. Pra saber, meu Deus, aquela criança tá precisando disso. Ela tá com ferida na alma. Preciso fazer algo que atenda a necessidade daquela criança, ajudá-la, acompanhá-la, fazer aconselhamento bíblico, enfim, gente. Esse é um encontro que vai ajudar as crianças, mas também, vai nos despertar para a realidade das nossas crianças. Outra pergunta, o que você fez em casa nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia? Aí ela vai dizer, eu brinquei, eu tive aula online, enfim, deixa as crianças conversarem. E aqui, gente, você pode fazer as suas perguntas. Se for para criança menor de 8 anos, use a musicalização. Procurem músicas que elas possam cantar, possam fazer mímica e aí também conversar com vocês. Exemplo, aquela música grande, tão grande, alto, tão alto, do Diante do Trono, né? Você pode pegar uma música dessa e cantar com elas e aqui falar do amor de Deus. Você se sentiu amado em casa? Como foi? Você estava com a mamãe, com o papai, enfim. E aí atividades também de que ela possa pegar, né, manusear. Você possa botar bonequinhos aqui de bexiga, que elas possam fazer as caretas. Enfim, vai depender muito da faixa etária dos pequenininhos, tá bom? Então, esse é um recurso. E outro, gente, que eu trouxe as latinhas aqui para mostrar para vocês. É fazer uma latinha. Aqui, eu ia pintar, gente, mas aí não deu tempo. De elogios, tá bom? Você vai fazer uma lata ou um pote, como você tiver, e vai colocar vários elogios aqui dentro. E aí as crianças vão tirar um elogio e vai falar para alguém, né? Vai falar para uma das crianças, para um dos amiguinhos dela. Para que aqui a gente possa trabalhar a empatia, a valorização das crianças, né? A valorização do outro, para que eles possam ver e dar valor à importância da outra pessoa na vida, tanto a questão de solidariedade. Então é muito bom a gente começar a ajudar as crianças a apreciar as pessoas, as qualidades que as pessoas têm. E nesse tempo de isolamento elas ficaram sem esse contato com os amiguinhos. Então, para que nesse momento de retorno, elas possam dar mais valor, possa ajudar aquelas crianças, possam ver as qualidades, não os defeitos. Depois você posto sim, viu? Vou mostrar a fotinha. Aí tem aqui o pote. Aí no pote você vai colocar os elogios, tá? Vou só ler um aqui pra você. Você é perfeito para Deus. Então as crianças tiram o elogio. E aí pode tanto ficar pra ela, vai ser um elogio para ela, como ela pode ler para um outro amiguinho ou presentear, né? Fazer uma troca de bilhetinhos entre as crianças, tá bom? Então, esse é um dos recursos que você pode fazer no Encontro da Saudade. Tem esses dois. E aí, uma atividade escrita que vocês vão receber também lá no canal do Telegram é o pote da gratidão. Então, você vai imprimir ele, vai dar para suas crianças no final do encontro. Depois que vocês ouviram, depois que vocês fizeram esse momento de valorização, olha, agora você tem os seus amigos de volta, valorize. Eu tenho duas propostas, na verdade, de atividade para vocês aqui. Uma é o pote da gratidão. Você vai entregar para cada criança e ela vai colocar no papel por tudo que ela tem a agradecer. Deixa lá ela escrever tudo que você quer agradecer pelo quê? Deixa lá as crianças ou escreverem ou pintarem, depende da faixa etária. E uma outra que vocês vão receber também é uma carta para o amigo. Carta ao amigo. Você vai imprimir também e vai dar para as crianças, principalmente os maiores. Olha, aí você pode fazer estilo amigo secreto. Pode tirar, sortear lá os papeizinhos. E a criança vai escrever uma cartinha para o amigo que ela tirou, né?
Então você vai dizer para ela o que ela quer desejar aquele amiguinho, o que é que ela quer demonstrar em carinho, em amor para aquela criança, né? Para aquele amiguinho que ela tirou, tá bom? Essa também é uma ótima oportunidade para as crianças valorizarem o outro, tá? Então vai ficar essas duas propostas de atividades para vocês, tá bom? O encontro da saudade, gente, foi uma ideia que eu fiquei assim, né, maravilhada, porque a gente já veio desse entendimento de encontro da saudade para quem é formado, né, que a gente passa na faculdade, a aula da saudade. Aí disse, não, se a gente pode fazer uma aula da saudade, vamos fazer um encontro da saudade também, onde as nossas crianças que vão estar retornando possam se lembrar de tudo que viveu e possam querer viver agora o extraordinário de Deus, viver coisas novas nesse tempo para ela. Então, a gente precisa trazer a memória para que elas vejam como era bom, como era maravilhoso estar no convívio dos irmãos, vir para a igreja, tudo que ela aprendeu, tudo isso a gente precisa trazer a memória, porque foram muitos meses isoladas, onde elas não tiveram nenhum acompanhamento, tá certo? Então fica aí essas minhas ideias. Uma também você pode, além de fazer o escrito do poste da gratidão, você pode fazer outra latinha dessa aqui e dar os papeizinhos para as crianças anotarem o que elas querem agradecer e colocarem tudo na latinha. E no final vocês podem fazer uma oração agradecendo, só de gratidão, gente. Uma oração só de gratidão, agradecendo a Deus por esse novo tempo. Para que elas saibam que é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para permanecermos firmes na palavra de Deus, firmes e convictos da nossa fé, porque Jesus está voltando e a gente não sabe nem o dia nem a hora. E as nossas crianças também precisam ter esse entendimento. Jesus está voltando e aí a gente precisa estar preparado para estar com Ele eternamente. Tá certo? Então fica hoje a minha aula, gente. Que vocês tenham sido edificados e abençoados. Desculpa aí pelos imprevistos que acontecem. E eu espero amanhã vocês novamente. Tá bom? E aí a gente vai encerrar novamente com a música, né? Quem já aprendeu, diz aí pra mim. Se aprendeu, se não aprendeu ainda. Até quinta-feira vocês vão aprender. Acabou. É hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com vocês me divertir. Quero um abraço forte para despedir. Acabou. É hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com vocês me divertir. Quero um abraço forte para despedir. Tchau, gente. Até amanhã, tá? Que Deus abençoe vocês.